Bom dia. Bora começar? A hora. Bom dia, gente. Nós vamos dar início aqui à nossa reunião, mas o professor Wagner, que é o diretor da escola, e ele vai dar umas palavrinhas aqui com você. Bom dia, Nandei. Eu queria dar boas-vindas a vocês. Esse é o primeiro ano com os seus filhos aqui na escola. A gente chegando, né, uns pouquinhos, mas a gente vai cumprir o horário pontualmente. E a nossa expectativa é sempre que a família se aproxime da escola, né? É um fenômeno geral, parece que os pais comparecem mais quando são pequenininhos, né? Escola classe, depende um pouquinho da família para que isso aconteça. E no ensino médio a gente vai deixando meio isso por conta, né? Já tem 16, 17, 18, então não precisam lá não, mas é muito importante a presença da família sempre na escola, não só para entender nossa linguagem, nossos mecanismos, né? Bom dia, pessoal, fica à vontade. Então, assim, é interessante conhecer quem trabalha com seus filhos. Boa parte do dia eles são como professores, muitas vezes eles confidenciam coisas dos professores que não conversam com vocês. E é muito interessante a gente participar dessa interação, dessa formação com seus filhos e nossos alunos, né? Nós criamos aqui na escola um sentimento de pertencimento muito grande, nos 2, 3 anos que nós estamos na direção. Ganhamos prêmios por conta desse tipo de trabalho, né? E esses prêmios foram revertidos em benefícios, né? Reformas em cantina, banheiro, na entrada. Então eles cuidam da escola como extensão da casa deles. E muitas vezes a gente sente falta nesse momento, né, da família que está em peso, né? Você vê tanto lugar vazio, né, com uma comunidade de quase 800 alunos. Então muitas vezes as pessoas não compreendem a escola ou confiam até demais. Não, deixa lá por conta porque eles já estão fazendo um trabalho bom. Mas a gente precisa sim desses momentos. E eu quero agradecer a presença de vocês, né? A fala vai ser maior do Luiz Cláudio, nosso vice-diretor. Ele muitas vezes está até mais presente na escola do que eu, porque eu tenho que estar lá fora comprando coisa, pagando conta, né? Essa parte administrativa me exige muito, reuniões intersetoriais, mas eu saio tranquilo, sabendo que a escola está sempre em boas mãos, com pessoas tão capacitadas, né? Quanto empenhadas em dar o melhor para o filho de vocês. Então agradeço mais uma vez a atenção de vocês e desejo um bom dia, uma boa palestra aqui, Luiz. Valeu, Wagner, obrigado. Pessoal, olha só, eu penso que nós precisamos estar assim juntos, né, para poder tentar ajudar essa moçada aí. Então, nossa conversa de hoje, a gente quer apresentar um projeto, né, aí para a comunidade, mas a gente também quer conversar sobre algumas coisas. Vários alunos estão começando o ensino médio agora, né? Vem para a primeira série aqui. Nós temos assim muitos alunos realmente que vieram para a escola aqui nesse ano. Tivemos até que abrir uma turma nova, porque a gente não estava conseguindo atender a todo mundo. A turma nova começa a rodar na semana que vem, na segunda-feira. E é interessante que esse pessoal que está vindo para cá, mas não só eles também, os meninos que já estão aqui, que eles se preocupem com o que virá assim a médio prazo, né? A longo prazo, porque é muito comum a gente ver o estudante preocupado com a semana que vem, mas não está preocupado com daqui a 5 anos. A gente uma vez fez aqui na escola pediu para eles escreverem um textinho, se imaginando daqui a 5 anos. O que eu estarei fazendo daqui a 5 anos? E nós ficamos surpresos até com o tipo de resposta que a gente viu ali, né? Porque tinha gente que disse que daqui a 5 anos ia ter um apartamento, um carro, não sei o quê. E não parece que não caiu a ficha ainda que essas coisas são coisas assim a longo prazo, ou que ia fazer algumas coisas assim mirabolantes. E eu penso que a gente tem que começar a pensar no futuro e a ajudar eles
a pensar no futuro agora, né? Eu vou começar com essa frase aqui. Eu não sonhei com o sucesso, eu trabalhei para ele. Porque tem muitos que passam assim pela vida, ele vem para a primeira série, vem para a segunda série, mas aqui é só um momento que ele está aqui. Não é? Ele não trabalha assim com um objetivo, eu quero chegar ali. Ele vem, né? Vem um dia após o outro ali. Mas se você não trabalhar para conseguir aquilo que você realmente quer, a chance de você ter sucesso, ela é pequena, né? Eu carrego comigo esse texto aqui, assim, desde muito tempo. É um texto do Roberto Chiniachiki, e ele fala sobre sucesso. Então, eu vou ler com vocês aqui. Olha só, dedicação é a capacidade de se entregar à realização de um objetivo. Não conheço ninguém que tenha progredido na carreira sem trabalhar pelo menos 12 horas por dia nos primeiros anos. Não conheço ninguém que conseguiu realizar seu sonho sem sacrificar sábados e domingos pelo menos uma centena de vezes. Da mesma forma, se você quiser construir uma relação amiga com seus filhos, terá que se dedicar a isso, superar o cansaço, arrumar tempo para ficar com eles, deixar de lado o orgulho e comodismo. Se quiser um casamento gratificante, terá de investir tempo, energia e sentimento nesse objetivo. Olha só que interessante. O sucesso é construído à noite. Durante o dia, você faz o que todos fazem. Mas, para conseguir um resultado diferente da maioria, você tem de ser especial. Se fizer igual a todo mundo, obterá os mesmos resultados. Não se compare à maioria, pois infelizmente ela não é modelo de sucesso. Se você quiser atingir uma meta especial, terá de estudar no horário em que os outros estão tomando chopp com batatas fritas. Terá de planejar enquanto os outros permanecem à frente da televisão. Terá de trabalhar enquanto os outros tomam sol à beira da piscina. A realização de um sonho depende de dedicação. Há muita gente que espera que o sonho se realize por mágica, mas toda mágica é ilusão. E ilusão não tira ninguém do lugar onde está. Ilusão é combustível de perdedores. Roberto Chiniachiki. Eu penso que essa mensagem serve para a gente poder pensar um pouco, né? Nós queremos falar aqui de objetivos que serão atingidos, né? Metas que serão cumpridas. E na vida da gente, vocês sabem que a gente tem, assim, várias escolhas que a gente faz ao longo da vida. E essas escolhas, elas vão nos levar para caminhos diferentes. Cada escolha que eu faço me leva para um caminho. E os estudantes, eles precisam se conscientizar disso agora, porque a vida que ele vai construir lá na frente depende das decisões que ele vai tomar agora. Se bem que agora ele tem a vocês, pais, tem a nós, professores, para orientar eles. Inclusive o lema dessa escola aqui é Orientando Caminhos. É sede 310 de Santa Maria, aí tem uma legendazinha embaixo, Orientando Caminhos. É mais ou menos isso que a gente quer fazer aqui, orientar caminhos, né? Orientar os estudantes. Bom, eu não sei se vocês já ouviram falar, e toda vez que eu tenho a oportunidade de conversar com estudante, com pais, eu falo sobre isso aqui, porque eu acho isso aqui, assim, muito presente na vida de todo mundo, né? É chamado de efeito borboleta. Esse efeito borboleta, na verdade, ele tem vamos dizer assim,
uma ilustração que tenta mostrar o que seria o efeito borboleta. O exemplo, né, de um efeito borboleta seria alguma coisa do tipo assim, que o bater de asas de uma borboleta aqui no Brasil poderia causar um tufão lá na China. Aí você fala assim, nossa, mas é isso mesmo? Mas é tão insignificante o bater de asas de uma borboleta? Sim, é insignificante, mas essa pequenina mudança que a borboleta pode fazer, em tese, lembra-se que isso aí é uma ilustração, né? Em tese, poderia causar do outro lado do mundo um tufão, né? Um tornado, alguma coisa grande lá. E eu trouxe aqui um videozinho que explica como é que surgiu isso. Vocês vão ver que era um pesquisador, ali na década de 1960, que ele pesquisava sobre a questão do tempo, né? E aí ele queria fazer previsões para longo prazo. Chegou uma hora lá que ele precisou de reiniciar o sistema, ele reiniciou o sistema dele, e ao reiniciar o sistema, os dados que ele pegou dali para frente, deu totalmente diferente do que ele tinha feito anteriormente. E, na verdade, ele simplesmente retirou as 3 casas decimais, lá nos décimos de milésimos que ele retirou. Então, deixa eu ver se eu consigo fazer esse negócio tocar aqui. Em 1963, o meteorologista americano Edward Lorenz estava pesquisando um método computacional que pudesse prever as condições climáticas do tempo. Ele pegou 12 parâmetros diferentes e, a partir desses parâmetros, formulou equações matemáticas que pudessem calcular as condições climáticas para o dia seguinte. Uma vez que tivesse os resultados do dia seguinte, bastava, a partir desses números, repetir a equação para obter a previsão do tempo para o dia posterior. E assim, repetindo as equações com os valores de cada dia, dia após dia, ele pretendia obter a previsão do clima para grandes períodos de tempo. Certa vez, ele tinha computado uma série de dados. E aí, passado um tempo, ele resolveu refazer os cálculos. Porém, para agilizar o processo, ele resolveu calcular a partir de uma data mais à frente, começando o cálculo com os valores daquela data. Ao inserir os valores, Lorenz arredondou os números em algumas casas decimais. O computador que ele trabalhava estava calculando com precisão de 6 casas decimais, mas Lorenz inseriu apenas 3 casas decimais. Aqui vale uma informação. Lorenz sabia que ao arredondar os números, haveria uma diferença no resultado final. Mas por ser um arredondamento nas casas decimais inferiores, a diferença no resultado final deveria ser pequena. Mas o que aconteceu foi surpreendente. As condições atmosféricas resultantes no novo cálculo eram totalmente diferentes das apresentadas no cálculo anterior. Ao invés de uma pequena diferença no tempo, houve uma grande diferença, algo como em um cálculo prever sol no final de um período e no outro apresentar neve. Lorenz repetiu os cálculos e percebeu que o mesmo padrão se repetia. Uma pequena alteração nos dados iniciais provocava grandes mudanças no resultado final. Foi aí que surgiu o que ele chamou de efeito borboleta. Edward Lorenz percebeu que havia se deparado com uma coisa nova e que valeria a pena ser estudada. Nascia aí a teoria do caos. Então, eu não sei se vocês conseguiram perceber o que ele chamou de efeito borboleta. É uma pequena mudança, uma coisa assim ínfima no presente, e isso provoca uma alteração enorme no futuro. A gente costuma dizer o seguinte, que o presente determina o futuro, mas uma aproximação do presente não necessariamente vai te dar um futuro aproximado.
você pode ter um futuro completamente diferente. E onde entra isso no que nós estamos falando aqui? Nós devemos, em algum momento, passar esse filme aqui para os alunos e discutir sobre esse filme. E eu já sugiro a vocês que quem não viu, veja com esses novos olhos que a gente está, com essa nova lente, né, que a gente está falando. Sem entrar em muitos detalhes do filme, a ideia é mais ou menos assim. Você tem esse personagem aqui, esse rapaz, e ele vai tendo a vida dele até se tornar adulto, né? Vamos dizer ali que vai gerar o futuro 1. Esse futuro 1, ele chegou até... Deixa eu chegar bem aqui, peraí. Entenda o seguinte, isso aqui é o tipo de coisa que nós não vamos experimentar. Mas ele tinha lá a vida dele, e durante a vida dele, ele ia tendo alguns apagões, algum trecho aqui que ele não lembrava o que ele tinha feito. Ele continuava vivendo, depois tinha lá outro apagão. Ele não lembrava o que ele tinha feito. Isso gerou ali um futuro para ele, o futuro 1. Aí, lendo lá as anotações que ele tinha, ele conseguia voltar, ele conseguia lembrar o que aconteceu aqui nesse espaço, e ele conseguia tomar uma decisão diferente. Então, se ele fez algo, dessa vez que ele lembrou aqui, ele fazia algo diferente, ele fazia uma escolha diferente. E essa escolha diferente gerava um futuro 2 para ele, um futuro diferente. Coisa que a gente não pode fazer, não é verdade? Os estudantes que estão aqui conosco, a gente tem que tentar fazer as escolhas certas, assim o tempo todo, porque você não vai poder voltar e fazer uma escolha diferente. E ao longo do filme isso vai acontecendo, ele vai preenchendo essas lacunas com escolhas diferentes. Então, ele vinha para cá e fazia uma escolha diferente, e isso gerava um futuro 3 para ele, e assim por diante. Mas você pode ver que as escolhas que ele fazia, a mudança que ele fazia era muito pequena, era muito simples. Ao invés de fazer isso, fazia aquilo, que naquele momento ali não ia ter diferença, muita diferença, né? Mas é disso aqui que a gente fala com os meninos aqui na escola, sobre essa questão de fazer as escolhas certas. Nós não temos como voltar e fazer uma escolha diferente. Se ele veio para a escola, e aqui na escola, ele só está aqui a passeio, a brincadeira, ele não presta atenção, não faz exercício, não faz as tarefas de casa, é uma escolha que ele está fazendo. Ele vai ter um futuro com isso. Agora, se essa escolha for diferente, e nós não podemos, diferente do personagem do filme, nós não podemos voltar e fazer escolhas diferentes, mas se fizermos a escolha certa desde agora, né, você pode construir um futuro diferente. Mas isso então envolve tomar boas decisões. E aí, lembrando lá do que o Chianiashik falou, não necessariamente você estará ali só se divertindo. Você vai ter que estar aqui na escola, por exemplo, em sábados, que os outros estão em casa, vendo filme, ou vendo um seriado, ou jogando videogame, ou fazendo alguma coisa. Para você construir esse futuro diferente, você vai ter que tomar decisões diferentes. Então, a gente poderia até colocar uma pergunta assim, simples, né? Qual que é o seu objetivo? Eu estou aqui em uma escola de ensino médio. Alguns podem ser já estudantes de segunda série, de terceira série. De segunda série já está aí no meio da caminhada, né? De terceira série já está no final da caminhada. E os de primeira série estão no começo dessa caminhada. Qual que é o meu objetivo? O que eu quero com o ensino médio? Porque muita gente não considera a possibilidade
de você entrar em uma universidade. Acha que entrar em universidade é coisa para outras pessoas, que isso aí não é para gente. Gente, isso é para gente. Metade das vagas da Universidade de Brasília, elas são para estudantes de escolas públicas. Os meninos daqui, eles não concorrem com os meninos do Galoá, dessas escolas grandes aí. Não concorrem. Olimpo e mais não sei o quê, muitas escolas grandes e boas, né? Não estou aqui fazendo julgamento negativo, não. As escolas realmente são boas. Mas os alunos nossos aqui, eles concorrem com alunos nossos, alunos da rede pública. É como se a universidade tivesse duas grandes portas de entrada. Uma para estudante, só entra estudante da rede pública. O outro entra estudante da rede particular. Então, não é que os meninos da escola particular ficam com todas as vagas. Não. A metade das vagas é para gente, né? Então, a gente precisa ter claro qual que é o objetivo. Não necessariamente, a gente aqui vai trabalhar para tentar colocar o máximo de alunos na universidade, mas não necessariamente é errado você pensar em um objetivo diferente. Nós já tivemos alunos aqui que falaram assim, não, eu vou mexer com universidade só depois que eu terminar meus estudos de música. Música para mim é mais importante. E beleza, não tem problema. Mas é necessário que você tenha um objetivo. Claro, né? O que eu quero? Eu quero um curso técnico. A escola técnica passa a ser uma possibilidade. Tem também o Instituto Federal, que também passa a ser uma possibilidade. Mas o que não pode é a gente estar aqui e simplesmente passar por aqui. Você precisa ter um objetivo. O que a gente quer? Não, eu quero ir para a universidade. Tá bom, então vai para a universidade para fazer qual curso? Pessoal, uma vida sem objetivo seria como isso que você está vendo aqui. Você olha para cá, você não sabe para onde é que você vai. Se você não sabe para onde você vai, você não consegue bolar estratégias que te levem até esse ou aquele lugar. É preciso que tenha esse objetivo, que pensem sobre esse objetivo. Vamos para a universidade? Vamos para a universidade. Então, vamos trabalhar para isso. Não vou para a universidade, eu quero fazer um curso profissionalizante. Beleza, então, terminando o ensino, a primeira série aqui, já vamos tentar entrar na escola técnica, vamos tentar ir para o Instituto Federal, ou alguma coisa assim. Quando você tem um objetivo, alguma coisa desse tipo, você quer chegar aqui. Esse é seu objetivo. Essa torrezinha aqui, um farol, né? Poderia ser a universidade. Eu quero chegar na universidade. Né? Aí, quando você sabe qual é o seu objetivo, aí você pode pensar em quais são os caminhos que você vai seguir para chegar, né, para conquistar esse objetivo. E aí, aqui é que entra o seu planejamento. É não deixar a coisa acontecer por acontecer. Então, quero chegar na universidade? Como é que eu vou fazer para chegar até lá? Será que do jeito que eu estou fazendo, vindo na escola, só para assistir aula? Tem um professor, ele já faleceu, mas ele era muito bom, chamava Pierluigi Piazzi. O professor Pierluigi Piazzi, ele dizia assim que na escola, enquanto o aluno está na escola, ele é só um assistidor de aula. Ele passa a ser um estudante no turno contrário. No momento em que ele não está na sala de aula, é que ele vai ser um estudante. Então, quando você olha para esses caminhos diferentes aqui, você tem que fazer um plano de ação. Como é que eu vou chegar até lá? Essas coisas não acontecem assim naturalmente. É preciso de uma intervenção. Né? Do mesmo jeito que se eu jogar um monte de pedrinha para cima aqui e deixar cair no chão, dificilmente vai aparecer um 4 ali. Ela vai esparramar, né? É preciso da ação sua lá, da ação do estudante, da ação dos pais, né? Da escola também, para ajudar a fazer, a construir esses caminhos que levam a esse objetivo. Então, a gente poderia voltar a perguntar, e qual é o seu objetivo? Né? Pensa sobre isso, porque isso vai ajudar você a tomar decisões. Seja lá como for,
se você estabelece um objetivo, né? O meu objetivo é entrar na universidade. Eu quero fazer um curso superior. E, gente, às vezes você pode olhar até para cursos como matemática, que eu sou matemático. Mas matemática, se você olhar assim em uma primeira mão, você vai falar, vou fazer o que com matemática? Mas até matemática, com você tendo um nível de mestrado você faz em 2 anos depois da graduação. Isso habilita você a ser professor universitário e você, além do mais, pode trabalhar, caso você faça licenciatura, pode trabalhar também com escolas de ensino médio, ensino fundamental. E olha, dá para viver razoavelmente bem. Isso com o curso de matemática. Mas agora tem N cursos aí. Nós tivemos um estudante aqui esse ano que entrou para medicina. Saiu aqui da escola. Ele vai ter um médico daqui a 6 anos que partiu, né? Vamos dizer assim, o ensino médio ele terminou aqui com a gente. Mas, seja lá qual for esse seu objetivo, é preciso que tenha uma ação para você poder conquistar esse objetivo, né? Você não pode simplesmente vir para a escola e ir para casa, vir para a escola e ir para casa e, tipo, estudar para tirar nota e redecorar coisa e colocar nome no trabalho que você não fez e... né? Isso não vai produzir conhecimento. Oi? Professor? É porque o fio aqui está curto. Bom dia, professor de Sociologia, Evangelho. Eu, Luiz, comentando isso aqui, eu estava lembrando que a gente falou nessa semana aí passada, de que cada ano de estudo a mais são 15% a mais no salário. Então, digamos que a gente estudou mais um ano, quando for trabalhar no emprego, certamente a média nacional vai remunerar 15% a mais no salário. Se entrar para a faculdade, cada ano a mais no curso superior dá 36% a mais no salário. Então, obviamente, é um objetivo, um atrativo mais. Né? Claro que nós, primeiro, estudamos pelo gosto do conhecimento, por, digamos, querer se esclarecer mais, querer entender um pouco mais, né? Mas o pano de fundo também pode ser, digamos, eu quero melhorar um pouco de vida e tudo mais, né? E acredito que seja isso que os nossos pais sempre desejaram, falaram a gente o tempo todo, né? Estuda mais do que eu, não sei o quê, porque eu não conseguia. Meu pai teve até o 4º ano, e ele sempre falava, né? Vai estudar um pouquinho mais, porque eu aqui, digamos, tendo que trabalhar na roça lá, era sofrido, isso e aquilo, então gostaria que você fosse alguma coisa diferente. E deu o que deu, né? Deu o professor, como o Luiz estava falando aqui. Não é um salário, né? Já é razoável. Era só para a gente lembrar um pouquinho desse exemplo aí. Ótimo, valeu, obrigado, professor. Inclusive, vocês podem fazer intervenções também. Se algum outro professor quiser falar, pode falar aqui. Aqui a gente está aqui para conversar. Bom, nós estávamos falando sobre a questão de você ter um objetivo, né? Mas o que você vai fazer para você poder alcançar esse objetivo? Não pode ser simplesmente você vir para a escola. Tem que ter algo a mais. Você tem que tentar se ver em uma trilha de aprendizagem que vai levar você até o seu objetivo. Tem que ter um caminho. Esse caminho tem que estar claro para você. Tudo bem que às vezes para adolescente isso pode ser que seja um pouco difícil, porque são muito imediatistas, pensam muito só no agora. É aí onde entra a gente, entra os pais, na questão mesmo de ajudar na orientação. Mas, por mais que a gente oriente, esse é um caminho que é o estudante que vai percorrer. Não tem como eu percorrer para ele, não tem como o professor percorrer para ele, não tem como os pais percorrer para ele. A gente pode orientar, né? Bom, planejamento. Eu penso que essa é uma palavra-chave. Tem um objetivo? Agora vamos fazer então um planejamento aqui para a gente poder alcançar esse objetivo. Bom, e aí a questão de se organizar para estudo é outra coisa também que os estudantes têm que estudar sobre como se organizar para o estudo. É lógico que a gente também pode orientar, né? Alguém já fez um plano de estudo? Alguém aqui já fez um plano de estudo? Ali. Veja, pouquíssimas pessoas ainda, né?
Mas um plano de estudo, ele serve para você organizar o seu dia. Você vê sua semana, em que você está gastando o seu tempo. Tem lá o tempo de você estar na universidade, tem o tempo de você estar na escola, tem o tempo de você estudar em casa, tem o tempo de diversão, claro, tem que ter. Mas quando você faz o plano de estudo, você fala assim, cara, eu só estudo na hora que eu estou na escola. Tem alguma coisa errada aí. Então, fazer um plano de estudo é muito bom para você poder pensar em como é que está o seu dia. E a respeito de método de estudo, é outra coisa que talvez merecesse uma atenção por parte dos estudantes. Logicamente que nós podemos orientar, mas como é que você se organiza para estudar? Como é que são suas anotações? Você conhece o método Cornell para poder fazer? Eu vou mostrar para você já aqui um exemplo, para você poder fazer anotações. Você conhece o método de flashcards, que são os cartõezinhos que você utiliza para poder saber se você já está ou não sabendo aquilo ali? Mapas mentais, você já fez o mapa mental? Sabe fazer o mapa mental? Método de fluxo, eu não sei se é de conhecimento de vocês, mas pode ser que não. E aí cada um desses aqui de repente se encaixa melhor para uma disciplina ou para outra. É interessante que você conheça isso aqui para potencializar, para maximizar aí o seu aprendizado. E aí o foco tem que estar no aprendizado. O foco não pode estar na nota. Nós orientamos os professores muito aqui na escola a vincular nota a aprendizado. Não é para ter nota para o aluno fazer alguma coisa. Faça isso, eu te dou um ponto. Não é para ter esse tipo de coisa. E o estudante também, ele tem que focar no aprendizado. Porque uma vez que você tem foco no aprendizado, você vai fazer de tudo para você aprender. A nota, ela vem naturalmente. A nota vem naturalmente. Então, isso aqui, por exemplo, é um exemplo de plano de estudos. Não é? Você pode olhar aqui o seu dia, você marca aqui cada hora do dia, o que é que você estará fazendo nessas horas. E aí coloque tudo. Quando você colocar isso aqui, você vê que tem até aqui domingo, tem ir ao parque, almoço, eu vou estudar aqui sobre exatas, tem a semana toda aqui. Quando você olhar para a sua semana, tem até horário de dormir, né? Eu vou dormir, sei lá, das 9 às 6 da manhã, das 10 às 5, não sei. Você vai estar marcadinho lá. Quando você olha, você vai poder falar, poxa vida, eu preciso estudar um pouco mais. Porque eu só estou estudando na hora que eu estou na escola. E, na verdade, isso não é nem ser estudante, né? Isso é ser assistidor de aula, como diz lá o professor Pierluigi Piazzi. Mas, enfim. Oi, pois não. Inclusive, em sociologia, não estou vendo, tem gente de segundo ano, nós fizemos um plano de estudo e assinado pelos pais. Vai estar lá numa atividade, numa pasta da vida, que tem que preparar pensar um plano de estudo, colocar para o pai, para a mãe ver, o responsável lá, para ver, realmente isso vai cumprir, e depois dar uma fiscalizada. Outra orientação também te dava era para o menino, a menina, pedir para alguém fiscalizar. A gente dá uma escorregada lá às vezes, né? Então, ele mesmo pedir para o irmão mais velho, para a tia, não sei, para o pai, para a mãe, dar uma fiscalizada. Senão daqui um pouco está na série lá do Netflix, né? E não sai mais de lá. Né? Outro dado que o Luiz estava lembrando aqui, né? E não é para pegar no pé, não. Nós somos pais e sabemos tudo isso também. Digamos, a gente precisaria dar mais exemplo para os nossos filhos, né? Porque às vezes dizer, estuda, e eu estou lá, né, no bem bom de outra coisa. Né? Então, às vezes tem que pegar também um livro e ficar do lado, ficar sentado lendo, desligar tudo e ler, porque o exemplo fala muito mais alto do que qualquer coisa, né, digamos. Não adianta só dizer, vai estudar, ó, tem horário de estudo, e eu estou na novela, às vezes, lá, né, na boa. Né? Então, desligamos tudo e agora todo mundo vai ler um pouquinho lá em casa. Né? E daí vai perceber de que, ó, meu pai e minha mãe, meu tio também está lá, tá todo mundo lendo alguma coisa. Isso é muito mais educativo do que às vezes a fala. Né? Então dá para a gente experimentar um pouco, porque precisa criar esse hábito, esse gosto, esse prazer, digamos, agora vamos estudar, vamos ler. Né?
Ou então vamos assistir o jornal juntos e discutir, e brigar lá, e dizer isso, aquilo, não, mas está errado isso, aquilo. Daí sim, está discutindo junto lá. Só um toque aí. Excelente, muito bom. Então, plano de estudo é um negócio bacana para vocês poderem pensar, se organizar para atingir o objetivo. Lembra que a gente está tentando criar aquele caminhozinho lá para você chegar até o seu objetivo. Olha, isso aqui, eu não sei se é de conhecimento de vocês, então talvez depois a gente vá fazer uma aula explicando como é que isso aqui funciona, mas para mim, esse método criado lá pelo professor da Universidade de Cornell, esqueci o nome dele agora, mas eu acho que é muito interessante. Basicamente, é assim, ó, você vai se organizar em sala de aula para poder dali você tirar o máximo para você poder aprender, né? Para maximizar o seu aprendizado. Então, ao invés de você usar a folha do caderno inteira, você vai dividir o seu caderno em 3 partes. Você deixa uma margem um pouco maior aqui, passa um risco aqui, e depois você passa um outro risco aqui embaixo. Acontece muito dos estudantes anotar as coisas e ele não mais volta lá naquelas anotações. Ou se volta, ele volta na véspera da avaliação. Se faz isso, o foco dele é a nota. O foco dele não está sendo o aprendizado. E eu já falei, se você foca no aprendizado, a nota vem junto. Não precisa ficar preocupado com a nota, porque a nota vem. Então a ideia é o seguinte, as anotações em sala de aula, você coloca nessa parte azul aqui. O que o professor falar, você vai colocando aqui em tópicos, ou você vai escrevendo literalmente o que você conseguir, e você vai fazendo as anotações aqui. Nesse canto esquerdo aqui, aí veja bem, olha só, aqui você estava assistindo, você estava no modo passivo, o professor fala, eu anoto, mas você ainda não entrou no modo ativo. O modo ativo você vai usar aqui nessa faixa vermelha. Então nessa faixa vermelha você vai anotar aqui, logicamente que é depois da aula, ou de repente, eu acho que, porque eu vou dizer o seguinte, você vai anotar aqui os pontos que não ficaram claros para você nesse estudo que foi feito. Eu estou dizendo depois da aula, porque durante a aula você pode perguntar na hora para o professor, professor, como é que é esse negócio aí? Eu não entendi muito bem a relação disso com aquilo. E o professor vai e te explica. Porque veja bem, aí você sai do modo passivo, tá assistindo a aula, entra no modo ativo. Você começa a refletir, a pensar sobre o que você escreveu aqui, sobre o que o professor anotou lá na sala. Não é bom ser muito tempo depois da aula, porque você vai acabar esquecendo do que foi discutido. Então isso aqui também é uma forma de você reforçar e mapear os pontos que você dúvida. Então aqui meio que vai ficar as anotações, né? Os pontos que não ficaram claros, ou então os pontos importantes, né, que você julga importante, você vai anotando aqui. Então veja, isso é um segundo momento que você vai ter, foi discutido em sala. Então já está além da sala de aula. Isso já é algo que potencializa o seu aprendizado. E aqui embaixo você vai usar para fazer um resumo, mas não é um resumo que está no livro. Não é o resumo que você pegou na internet, é o seu resumo. É o que foi que você entendeu sobre aquilo. Então você tem isso aqui anotado em cada folha de caderno. Olha só o tanto de informações que você tem. E o quanto que fica também fácil de você poder acessar novamente essas informações. Porque aqui vai estar um resumo de tudo que está aqui, você não precisa nem acessar tudo. Aqui estavam os pontos que você tinha dúvida. Na aula seguinte você perguntou para o professor, você vem cá e coloca, entendi, isso aqui é desse jeito. Então, isso é uma forma de anotação que potencializa o aprendizado e nossos estudantes precisam se apropriar disso. Isso aqui é um mapa mental sobre briófitas, né? Vocês têm costume de fazer mapa mental? Né? Não é um negócio legal?
Só alguns que falaram que sim. Então, veja, fazer mapa mental também é uma outra estratégia. Nós estamos falando aqui de estratégias para você poder chegar naquele objetivo. Então, o que eu quero? Veja só o tanto de conhecimento que eu vou mobilizar na hora de construir um mapa mental. Eu quero falar sobre plantas briófitas. Eu quero chegar até esse quadro aqui e ter como dar uma olhada no panorama todinho, sem ter que ler 2 ou 3 páginas do livro. Mas isso aqui é uma construção sua. Pode usar setinha, pode usar letrinha colorida, pode usar figuras, só o que você quiser. Mas isso aqui é muito interessante, né? Bom, outra coisa aqui, flashcards. Esses cartõezinhos, não sei se vocês já utilizam, mas se você não utiliza, é interessante. Você pode separar aqui, você faz uns cartões, onde na frente você coloca, assim, a pergunta, por exemplo, né? E você vai responder aquela pergunta, e no verso fica a resposta. Então, veja só, você pode bolar uma estratégia de construir esses cartõezinhos, e esses cartõezinhos eles podem ser acessados depois. Você pode fazer um teste com você mesmo. Isso aqui é isso, olha lá, opa, acertei. Põe o cartão em um canto. Os que você acerta, você coloca em um canto. Os que você erra, de repente, você coloca em um outro canto, porque são assuntos que você vai precisar de ver novamente. Aí depois você volta e vê se você consegue acertar aquilo ali. Tenta manter os cartõezinhos dos acertos maior, né, do que os que você está com dúvida. Então, é também uma forma de você mapear o que você sabe, o que você não sabe. Você pode fazer isso com filosofia, sociologia, história, geografia, matemática, português, com tudo. É uma estratégia, é uma técnica que você pode utilizar. Então, quando eu fui pesquisar sobre isso aqui, como flashcard é um nome em inglês, acabei não encontrando muito facilmente aqui umas figurinhas mais dele em português. Mas a ideia é essa. Coloca a pergunta de um lado, a resposta do outro. E universidade? Eu coloquei aqui, não gostaria de você de entrar em uma universidade? Como o professor Evandir falou, gente, faz muito sentido você entrar em uma universidade. Você constrói, você tem a possibilidade de construir um futuro diferente. É lógico que só ter ali o canudo na mão, né, o diploma, não é suficiente. Você vai precisar de outras coisas. Mas ajuda bastante. E ajuda bastante também você ser resiliente, né? Você não deixar abater, né, pelas dificuldades da vida. Bom, agora vamos falar aqui do que a gente tem pensado aqui para os meninos. Colocar vocês a par disso aqui. Olha só. Nós temos 2 programas, 2 exames que são realizados todos os anos, que é o PAS, que é o Programa de Avaliação Séria da UNB, e o Enem. O Enem, ele é para aluno de 3ª série, lá no final. O PAS tem 3 etapas. Tem o PAS da primeira etapa, que só tem conteúdos da primeira série, PAS 2, da 2ª etapa, só tem conteúdo da 2ª série, e PAS 3, que só tem conteúdo da 3ª série. Então isso aqui é muito bom para os meninos entrar na universidade, porque eles farão as avaliações no final do ano só do conteúdo da série dele. Só que isso tem um custo. O custo é de R$120. Mas você pode tentar conseguir uma... como é que chama quando você não paga? Uma isenção, Você pode conseguir uma isenção. Mas, gente, olha só, falando sério, vamos nos preparar para pagar, e caso você consiga a isenção, aí você pega o dinheiro e escolhe o que você faz com ele. E eu estava falando com os meninos aqui. Até nisso exige um planejamento. Daqui até setembro, que é quando mais ou menos abre a inscrição para o PAS, tem uns 10 meses, né? 10, 9 meses, deixa eu ver. Nós estamos em março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro. Tem 7 meses. Se você pegar 120 e dividir por 7, dá pouco menos de R$20 ali. Vamos imaginar aqui R$15. Essa é a sua meta mensal. É conseguir de alguma forma, legal, né? Conseguir R$15. Que seja vendendo picolé na rua ou fazendo alguma coisa. Mas R$15 por mês. Conseguir os R$15, pega ele e coloca dentro daquela meia furada que só tem um pé, coloca lá dentro, embola,
põe lá no buraco e você sabe onde é que está. E não mexe naquilo ali. Aquilo ali é o dinheiro do PAS, né? Quando chegar lá em setembro, aí você já vai ter isso aí organizado. Porque são R$120 que de repente de uma vez só, aí é mais difícil. Mas se você se organizar, se você planejar, se você fizer esse caminho a seguir aí, para você conseguir esses R$120 até o mês de setembro, eu penso que talvez dê, né? Para a gente conseguir. Então isso aqui é anual, todo ano tem 120, 120, 120. E é muito interessante que os meninos, realmente, eles participem desse programa. Gente, quem não fez o PAS 1, pode fazer o PAS 2. Quem não fez o PAS 2, está eliminado do processo. Ou seja, ele não mais vai entrar na universidade pelo PAS. Ele pode entrar pelo Enem, mas pelo PAS não. Então, sugiro muito fortemente que façam as 3 etapas, né? Façam o PAS 1, o PAS 2 e o PAS 3. Eu falei do menino que entrou para o curso de medicina, mas nós tivemos mais outros vários que entraram na UNB e outros que entraram em outras universidades particulares. Então, estudar mesmo. Agora, a novidade, vamos dizer assim, é que a partir desse ano, nós vamos incentivar que todos os estudantes façam também o Enem. Ah, mas o Enem não é só para a terceira série? Sim, o Enem que vale é o da terceira série. Só que, veja bem, raciocina comigo. O aluno nosso aqui está na terceira série, chega no final do ano, faz o Enem, não passa, por exemplo. Aí, o ano que vem, ele está o quê? Sozinho. Sozinho, a não ser que ele faça um cursinho, alguma coisa assim. Mas ele está sozinho. Ele vai ter que estudar por conta própria, não vai ter professor, não vai ter escola, não vai ter nada. Se eu faço o Enem aqui no segundo ano, né? Eu posso até me estrumbicar ali na frente, não consigo uma nota muito alta, mas eu vou ter um relatório de desempenho, eu vou saber como é que eu estou na redação, como é que eu estou em ciência da natureza, matemática. Eu vou ter um feedback antes do Enem para valer, que é o Enem da terceira série. Mas nós queremos incentivar, inclusive, que os alunos de primeira série façam o Enem também. Mas esse Enem da primeira e segunda, ele é pago. Ele é gratuito só para estudantes da terceira série de escola pública. Se continuar grátis esse ano, né? Porque eles não sabem. Mas enfim, para você poder fazer o Enem, a inscrição dele agora é em março, abril. Mês que vem ou no outro já abre as inscrições. E nós gostaríamos de incentivar que todos os alunos participassem. Primeira, segunda e terceira. Já pensou esse menino da primeira série aqui? Ele vai fazer o Enem como trainee, que eles chamam, né? Eles vão fazer lá como treino. Ele vai ter o relatório de desempenho dele. Ele vai saber como é que ele está nas diversas áreas. No ano que vem ele tem todos os professores aqui à disposição. E a gente pode trabalhar para melhorar aquilo que ele mostrou de problema ali no desempenho, né? De deficiência no desempenho. E depois que ele fizer a segunda vez, essa também não vale. Ele pode comparar com a primeira vez e falar assim, olha, melhorei, hein? Agora o ano que vem é o ano para valer. É o Enem da terceira série, que vai ser em 2021, né? Para quem está entrando agora em 2019, tem 19, 20 e 21. Então, só no início de 2022 que a gente vai ter como avaliar se esse trabalho que a gente está querendo fazer aqui, se isso deu certo, né? Assim, ou não. O que nós queremos é que tenhamos muitos meninos mesmo na universidade a partir de então, né? Mas em 2022 vai ser o fechamento desse ciclo aqui que se inicia hoje. Então, os exames que temos em vista são esses dois. Queremos que eles participem de todos. Vamos tentar dar condições para que eles cheguem lá e cheguem bem. Só que lembra do que eu falei lá do Roberto Chanichik lá no começo da nossa conversa? Essas coisas não acontecem assim por acaso, gente. Vai ter que abrir mão de uns sábados, vai ter que abrir mão de algumas noites, você vai ter que abrir mão de coisas para você construir aquele caminhozinho que vocês viram ali. E aí, aqui, eu queria só salientar aqui algumas diferenças entre os exames, né? O Enem, as questões do Enem, elas são todas desse tipo, ela tem essa cara aqui. Então você tem um texto, aqui a fonte, tem o comando da questão,
e tem os itens. Nesses itens aqui tem uma resposta certa e os outros são distratores. O objetivo é distrair, né? É o aluno marcar lá, se ele não souber, ele vai ser chamado para alguns itens aqui. Você está vendo aqui duas questões, você pode ver que o modelinho dela é o mesmo. É um texto, fonte, comando, opções, né? Quais são os itens aqui. Então, os meninos precisam se acostumar também com esse tipo de avaliação. As nossas avaliações aqui, as multi, elas serão tipo intercaladas entre modelo PAS, modelo Enem, para que eles se acostumem com esse modelinho aí de avaliação. Esse aqui é um exemplo de questão do PAS. O PAS, ele tem aquelas questões que vocês viram anterior lá, que é a questão tipo C. Mas o PAS tem outras questões também, tem questões tipo A. Questões tipo A são essas questões que quem elaborou aqui faz uma afirmação e o estudante tem que julgar se essa afirmação é verdadeira ou é falsa. E é interessante também conhecer como é que ocorre essa pontuação. Esse tipo de questão aqui, por exemplo, uma questão errada anula uma questão certa. Então não é interessante você marcar se você não souber, porque senão você acaba começando a tirar os pontos que você conseguiu quando você acertou. Mas além disso, tem questões tipo B. Questões tipo B são questões de resposta numérica. A resposta é 163, por exemplo. Aí você marca lá o 1, o 6 e o 3. Esse tipo de questão não tem penalidade. Você pode errar e você não vai ser penalizado. As questões tipo C, ela tem uma penalidade. Mas ela não é uma por uma, como essa outra aqui. Até isso tudo a gente tem que estudar para entender, para maximizar os pontos que a gente vai conseguir lá durante o exame. Questões tipo D são questões discursivas, que ele vai ter que escrever. Geralmente tem umas duas em cada exame desse. E também não tem penalidade. Você pode colocar a receita de como se faz o macarrão aqui, que eles não vão penalizar você. Não faça isso, hein? Mas eu só estou dando um exemplo. Mas ele não vai ter penalidade. Então é preciso que a gente entenda como é que vai ser esse processo dos dois exames, para que você possa chegar lá e como que nós pretendemos então nos organizar para isso? Esse primeiro encontro aqui é um encontro para conversar, para poder falar um pouco sobre isso aqui. Mas a nossa ideia é que nós tenhamos esse momento aqui com os estudantes, e aí eu espero que os estudantes realmente venham, que ocupem isso aqui. Porque quer queira, quer não, nós também precisamos de motivação, né, gente? Se eu tiver aqui com 5 alunos aqui, eu convidei 750 alunos para estar aqui, eu tenho aqui 5 alunos, eu também fico desmotivado. Mas, assim, vamos partir do princípio que nós pedimos para colocar 200 cadeiras aqui. Então, se a gente tivesse uns 100, 150 alunos assim, vai ficar legal, né? Vai ficar um negócio muito bom. Então, como vocês viram ali, os exames são diferentes, né? A estrutura, as questões são diferentes. O que nós queremos fazer? Nós queremos estar aqui com os meninos no sábado, para poder fazer aulas já direcionada para esses exames. Então, um exemplo, vai ter um aulão, mas o foco dele é o PAS. Então, o conteúdo ele tem que saber tanto para o PAS quanto para o Enem. Só que além do conteúdo, é para ele se acostumar também a ver as questões do jeito que ele vai encontrar lá na frente. Veja, nós estamos começando esse trabalho em fevereiro. E esse exame aqui vai ser em dezembro. Então, aquela trilhazinha que vai te levar lá para o objetivo, tem uma caminhada boa ali, né? Aí depende de você decidir como que você vai fazer para poder gerenciar aí o seu tempo e tal. Como é que está o seu plano de estudo? Já reservou o sábado de manhã lá para vir assistir o aulão? Tem uma série de coisas que a gente tem que fazer. Então, a ideia é a gente ter sábados aqui na escola com discussões sobre alguma matéria ou algum conjunto de matérias. Por exemplo, nós poderíamos ter um sábado que teríamos aula de física e matemática. De repente a gente faz uma casadinha, vemos a matemática para física e questões de física que usam matemática. Então isso seria trabalhado aqui no sábado.
das 9 ao meio-dia, então um aulão aqui e tal, de repente a gente tem um intervalinho para tomar uma água ali, mas a ideia é a gente estar aqui junto com vocês. Aí no outro sábado, nós teríamos um aulão de biologia. Não necessariamente um professor, pode ser uma aula diferente, com 2 professores, com 3 professores. Um fala, o outro fala, e mostra uma coisa, e passa lá e tal. Dá para a gente poder fazer isso. Então, seria aqui, no caso aqui, a gente vai indicar qual é o, vamos dizer assim, o exame foco, né? No caso aqui seria o PAS. Depois nós teríamos um outro sábado, mas com um aulão voltado para o Enem. O objetivo é trabalhar questões do Enem. Vamos supor que fosse língua estrangeira. Então você teria aqui inglês, espanhol. É inglês e espanhol, né? O francês a gente não tem aqui. Mas então você teria aqui um aulão desse aqui, 3 horas, envolvendo professor de inglês, professor de espanhol. Tanto do matutino quanto do vespertino. Depois no outro, vai ter um aulão aqui sobre filosofia e sociologia. Os professores organizariam lá as questões que envolvem esses assuntos para trazer para vocês aqui, para discutir e tal. Isso é um trabalho, assim, a médio prazo, gente. Essas coisas aqui vão acontecer. O Enem acontece nos 2 primeiros domingos de novembro. E o PAS acontece, geralmente, no primeiro final de semana de dezembro. Então a gente tem aqui um espaço grande aqui de tempo, né, para a gente chegar até lá. E aqui para finalizar essa fala aqui, eu penso que nós precisamos envolver esses meninos, né? É como se eu tivesse aqui os estudantes e aqui ao redor dele nós temos aqui os professores, a direção, coordenação, supervisão. A família também é muito importante. E você fazer isso que o professor Evandir sugeriu aqui, dá uma olhadinha no plano de estudo do seu menino, vê se não está faltando tempo de estudo, vê se de repente ele não reservou o sábado de manhã para vir aqui na escola para poder assistir a aula com a gente, não é? É interessante que nós tenhamos os estudantes assim, abraçados, né? Eles também têm responsabilidade, a gente vai cobrar isso deles. Mas isso não tira da gente a responsabilidade de estar aqui tentando ajudar eles, tentando orientando caminhos, né? Bom, basicamente é isso que eu queria falar. Eu vou abrir para a fala dos professores, de vocês pais. Cadê meu celular? Bom, quantas horas são agora? 10 horas, né? Mais ou menos isso que a gente tinha planejado, 1 hora de fala com vocês. Vocês querem falar alguma coisa? Pois não. Objetivo? Deixa eu ver se eu volto aqui. Opa. Aqui nós estávamos falando sobre objetivo, né? Ah, que bom. Estamos dizendo assim que se você... Pois não, senhora. E a apresentação, a ideia é que a gente passe sim, tá bom? Então, eu estava dizendo o seguinte, que se você está estudando, mas você não tem objetivo, é como se você estivesse olhando para cá e você não sabe para onde você quer ir. É para cá? É para cá? É para lá? É para cá? Se você não tiver um objetivo, não, eu quero ir para lá. E aí você, uma vez o objetivo definido, você pensar em formas de você chegar até lá, que seria alguma coisa assim. Meu objetivo é chegar nesse farol. Então, mas então, o que eu posso fazer para chegar até lá? Posso fazer esse caminho, posso fazer esse caminho, posso fazer esse caminho. Mas é interessante que os estudantes e os responsáveis também, né, participem desse planejamento desse caminho. Como é que vai ser isso aí? Os pais podem ajudar olhando lá o plano de estudo, né? Porque aquilo lá dá para você ter uma visão da semana, cara. Você olha para aquilo lá e fala assim, mas menino, você só está estudando na escola. Não pode não. Cadê o sábado aqui que vai ter aula na escola e você não separou aqui para poder participar? Então é interessante que vocês se organizem para construir esses caminhos que vão te levar a um objetivo. E que você tenha um objetivo, porque senão você vai ficar assim, sem saber para onde é que você tem que ir. Tá? Mais alguém quer falar alguma coisa? Pois não.
Obrigado. Enfim, valeu. Aqueles que chegaram um pouquinho depois, meu nome é Wagner, sou diretor da escola. Quero agradecer a presença de vocês. Eu vinha no começo enaltecendo, a presença, porque é muito importante a família estar sempre junto conosco. A gente sabe que à medida que o tempo passa, os meninos vão crescendo, a família vai deixando o meio por conta, porque confia demais na escola, ou porque ele já está grandinho, dá para ir sozinho, mas esse processo ele não termina. Enquanto eles são nossos dependentes, a gente precisa estar junto. E eu fiquei ouvindo atentamente aqui a palestra, eu queria falar com vocês esse finalzinho como pai de aluno. Eu não sou só o diretor da escola, não sou só professor, também sou pai de um aluno que está matriculado aqui. Então a gente não está fazendo experiência, A gente está realmente buscando inspirar vocês, inspirar os alunos a buscar uma realidade que nós já construímos, de destaque dessa escola. Meu filho está no 3º ano, está aqui desde o 1º ano, Estudava também em escola pública, estudou no Santos Dumont. Minha filha está no Santos Dumont, ela falou que o sonho dela é estudar aqui. Isso me enche de orgulho, como pai, como diretor. Nós temos um grupo altamente capacitado. A gente não gosta de, como diz uma amiga nossa aqui, que toca muito projeto, o bem não faz propaganda, O mal, você faz o mal, parece que a coisa corre como uma epidemia. Agora o bem, se a gente falar que é bem, as coisas boas, vai parecer que nós somos vaidosos. O professor Luiz Cláudio é um professor de engenharia do curso do CEP. É um professor extremamente capacitado. Nós temos doutores aqui na escola, vários professores com mestrado. A minha formação inicial é de administração de empresas. Eu trabalhei em banco há 11 anos. Então a gente não está brincando com escola pública, com gestão pública. A gente conhece o ofício. Eu tenho pós-graduação em gestão escolar. Fora outros tantos professores aqui que têm um currículo fantástico. Essa semana recebemos uma visita de um professor, Dr. Sérgio Claudino. Ele elaborou um projeto em Portugal, ele é da Universidade de Lisboa, veio aqui na nossa escola ontem, quinta-feira, para ver como a gente está desenvolvendo o projeto que ele idealizou, chamado Nós Propomos. Já tem 3 anos que esse projeto está aqui na escola. Esse projeto está em 7 países, de língua portuguesa. Então, o Brasília é considerado aqui no Brasil o núcleo mais forte, e a nossa escola está sendo o maior destaque no Distrito Federal. Então a gente ficou lisonjeado de ter também um elogio desse porte, A reitora da Universidade de Brasília recebeu nossos alunos na quinta-feira. Foram 3 ônibus de meninos aqui para uma palestra com a reitora e o decanato da UNB. Teremos visitas orientadas por Supremo Tribunal. A gente está sempre promovendo ações além da aula, além do plano de aula. Já tive filhos em escola particular, sei como é difícil, sei como é que é caro, mas o principal é o investimento no educacional deles, no investimento no moral. Essa semana um pai veio aqui, Luiz, falou assim, eu não queria citar o nome, vou citar o nome do colégio não, está tirando a filha de uma escola particular aqui de Santa Maria, está tirando a filha aqui da escola para trazer para cá. Ele disse assim, eu tenho 2 filhos que estudaram na pública e estão na UNB. E aqui estudou na particular, hoje está em outra particular me quebrando, Estou falando como pai, Vocês entendem o que eu estou falando, Está pesado pagar faculdade particular. Então eu vou botar essa aqui na pública, porque está vendo que tem muito mais chance. Ano passado nós inscrevemos 64 alunos no PAS. Muita gente se assustou com a taxa de R$120. Desses 64, 15 passaram no UNB na primeira chamada. A gente ficou assim, sem destaque na mídia, porque o nosso número absoluto era pequeno. Agora analisa 15 para 64. Quer dizer, a gente teve um percentual altíssimo, maior que muitas escolas badaladas aí. E esse ano a gente está tentando intensificar isso. O que são R$120? Depois você vai economizar isso aí por anos, na universidade. Alunos nossos vieram aqui dar depoimentos para outros alunos que estavam chegando. Falaram assim, não fiz o PAS 1, o PAS 2 eu firmei na bagunça, mas no PAS 3 eu meti as caras, eu estudei. E hoje eu estou fazendo engenharia eletrônica no UNB. Então assim, a gente tem um material humano fantástico aqui. Eu não me canso de me surpreender. Tivemos o aluno Davi Crespim, que passou em medicina esse ano, nosso primeiro aluno em medicina. Passou esse ano no UNB e ele nem queria fazer. Aquela conversa carinhosa da professora, faz, Davi, faz, você tem potencial,
Tenta. Tá bom, professor, eu vou lá. Tá aí, medicina. Então, assim, a gente faz, conversa, bota eles no colo, faz intervalo, dia do abraço. Não é só questão de passar em vestibular, tem toda uma formação humana, né? Tem todo o carinho de uma extensão das casas da gente, como eu vinha comentando com o grupo. Mas a gente precisa da família, né? A gente precisa desse círculo que, como o Luiz colocou no final, né? Desse envolvimento. Vamos botar eles no centro e criar essa rede de proteção da família, dos professores, da comunidade. Nossa escola é calma, é tranquila. Na eleição desse ano anterior, eu passeava aqui nos corredores, eu era administrador local. Ninguém me conhece, né? Ninguém conhecia, sabe? Eu era só mais um aqui no meio do bolo da eleição. Eu ouvi as pessoas falarem, nossa, a escola parece uma escola particular, mas isso aí é difícil, a verba é pouco, a gente corre atrás, eu vou atrás de emenda, eu vou atrás de empresários, eu peço favor mesmo, eu não sei pedir para mim, mas para a escola eu sou cara de pau mesmo, eu peço o tempo todo, né? Ajuda, faz e tal, acontece e as coisas vão chegando. E eu fico feliz, né, pelo esse carinho que os meninos têm por nós, professores, por cuidar da escola, por zelar. Nosso banheiro aí há 1 ano e meio não se quebra a torneira, uma torneira de R$150, porque eles sabem como foi sacrificante correr atrás de um prêmio. Uma escola, uma turma que era bagunceira, conseguiu um prêmio de R$30 mil para a escola. Então também tem um trabalho disciplinar. Então eu peço a vocês que não só confiem na escola, acredito que só o fato de vocês estarem aqui já é um ato de confiança, mas nos ajudem a manter esse nível e a levar ainda mais o nome não só de SED 310, mas o nome de Santa Maria, porque eles vão para o mercado de trabalho e, infelizmente, lá fora tem muita gente que ainda tem o estereótipo da periferia, né? O estereótipo de que o menino que é de onde, de Ceilândia, Santa Maria, deve ser marginal, e a gente tem que quebrar isso aí, porque senão vai ser outro obstáculo, outra dificuldade para eles no futuro. Então, assim, meu filho está muito bem formado, a pontuação dele já está quase nível de, pelo menos, medicina veterinária, né? Não sei nem se ele vai fazer isso mesmo, vocês me mudam de ideia o tempo todo, né? Mas, muitos outros aqui estão pegando bolsas, né? Eu quero ficar na Uniceplac, aqui no Gama, é pertinho de casa, consegue bolsa de 50%, 100%. Vai fazer aqui o curso de enfermagem ou outro curso, que é uma faculdade também fantástica, está com notas altíssimas no MEC. Então as possibilidades estão aí, tá tudo, né? As cartas estão na mesa, mas tem que correr atrás. A concorrência é grande, o mercado é exigente, né? Nós, professores aqui, enquanto muita gente fala, o professor só faz greve, a gente está trabalhando sábado, a gente está propondo trabalhar sábado. A gente já veio aqui no dia de finados, fazer aulão para os meninos, e a gente tem prazer de fazer isso. Quando a gente vê um menino desse aí tirando foto, sendo entrevistado pela Globo, né? Já aconteceu várias vezes aqui, vê o Correio Brasiliense, a gente sente o fruto do nosso trabalho, naquele salário. Então a gente fica muito feliz por isso. E a gente só pede apoio de vocês, que estejam presentes, que tenham paciência quando as coisas não correrem bem, nem tudo, né? O governo não oferece tudo que a gente precisa, mas a gente faz o melhor para poder oferecer aos filhos de vocês. E contem conosco para poder ser. Esse microfone aqui não está me ajudando muito. Mas contem conosco sempre para poder oferecer o melhor para vocês, tá bom? Obrigado pela atenção. É isso aí, gente. Olha só. Agora nós vamos detalhar essas datas e o que vai ter em cada uma dessas datas, junto com os professores ali na coordenação. Aí depois nós vamos publicar essa agenda. Aí vocês vão saber, esse sábado vai ter aula disso, o outro sábado vai ter aula daquilo, e tal. Isso aí ao longo do ano. E aí nós gostaríamos de que vocês estivessem conosco aí nessa caminhada, ajudando a fazer aquele abraço que a gente colocou ali no final. Ajudando, né, a fazer essa acolhida, esse abraço aí aos meninos. Pois não? Essa frequência é uma coisa que está em discussão, né? Porque nós propomos inicialmente todo sábado, mas alguns professores falaram assim, mas talvez os meninos vão perder o fôlego muito rápido no começo. Talvez pudéssemos fazer nesse primeiro semestre, sábado sim, sábado não. E no segundo semestre, que é quando está chegando perto do exame, a gente faz todos os sábados.
Mas não tem nada fechado ainda. Se vai ser todo sábado, se sábado sim, sábado não. Ou às vezes nós podemos intercalar, por exemplo, um sábado a gente vai trabalhar aqui com matemática básica, para ajudar a moçada aí que tem dificuldade de matemática. Aí os encontros para PAS e para o Enem ficaria sábado sim, sábado não. E para quem tem dificuldade em matemática, física, essa parte de exatas aí, tem um apoio nesses sábados intermediários. Mas certo é que a gente vai ter atividades assim, na maior parte do sábado a gente vai ter as atividades. E elas vão ficar publicadas lá na página da escola, no calendário. Tem um lugar lá que chama calendário. A página da escola é sede310.com.br. Não tem como errar, né? sede310.com.br. Não tem como errar. E lá tem o calendário. Aí nós vamos publicar lá o calendário, vamos mandar também pelas nossas redes sociais, pelo WhatsApp, para todo mundo aí, para divulgar, para todo mundo ficar sabendo. Tá bom? Mais alguém com uma pergunta? Ninguém? Bom, pessoal, então é isso. Muito obrigado a vocês por terem vindo e a gente continue ao longo do ano. Falou? Um abraço.